Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, lendo o livro O Erro Milenial, do Dr. Roger Dixon, publicado e traduzido pela editora Vida Cristã. Vamos iniciar hoje o capítulo 7, cujo título é Os Judeus Restaurados à Palestina? Uma pergunta. E diz assim, nesse capítulo: muitos defensores da doutrina pré-milenial acreditam que no futuro Israel, abre parênteses, os descendentes carnais de Abraão através de Isaac e Jacó, fecha parênteses, será convertida a Cristo como nação e restaurado a terra da Palestina. Este será o cumprimento da, abre aspas, terra prometida, fecha aspas, a Abraão no Velho Testamento. Ao examinar de perto esta promessa feita a Abraão, entende-se claramente que tais tipos de promessa foram cumpridas durante a história de Israel, como está registrada no Velho Testamento. Subtítulo: Promessas feitas. Em Gênesis, capítulo 12 a 17, Deus revelou a Abraão muitas promessas feitas com relação à sua descendência. Em Gênesis 12, versículo de 1 a 3, Deus prometeu a Abraão que o seu nome seria engrandecido. O Senhor disse que abençoaria Abraão, no capítulo 22, versículo 17, e que faria dele uma grande nação. Capítulo 12, versículo 2, 17, 4 e 5 e 18, 18. Oportunamente, através de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Segundo o capítulo 12, 3, Atos 3, 25, Gálatas 3, 8. Subtítulo: Promessas cumpridas. Um exame das palavras de Deus permite-nos afirmar que essas promessas foram cumpridas. O nome de Abraão foi exaltado entre os povos. De sua descendência surgiu a grande nação de Israel. Hebreus 6, 13 e 14. Ver também Hebreus 22, 17 e Números de 1 a 4. Deus disse também a Abraão que daria uma terra a seus descendentes. Gálatas 13, 15 e 17, 15, 7 e 8 e 17, 8. Essas três promessas, abre parênteses, engrandecimento do nome e nação e terra, fecha parênteses, foram cumpridas por ocasião da morte de Josué, por volta de 139 a.C. Josué 23, versículo de 14 a 16. Paulo nos fala que a última promessa, a bênção que abriria todas as nações, foi cumprida em Cristo. Gálatas 3:16 e 18, Efésios 1:3. A promessa da terra. Vamos considerar mais de perto a promessa da terra. Em Gênesis 12:1, a promessa de uma terra é brevemente revelada a Abraão. Em Gênesis 13:15, enquanto Abraão se achava na terra da Palestina, Deus lhe falou, abre aspas, porque todas essas terras que vêm eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Fecha aspas. Ver também Gênesis 12:7. 13, 15 e 17, 15, 7, 8 e 17, 18. Foi cumprida essas profecias? Deus fez o que tinha prometido? Para responder a essas perguntas, considerem as seguintes escrituras. Josué 23, 14. No discurso de despedida de Josué a Israel, disse ele, abre aspas, eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma que,
nem uma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Fecha aspas. Josué fez essa afirmação a todo Israel depois de tomarem posse da terra da Palestina. 2 capítulos antes, em Josué 21:43, ele dissera definitivamente que Deus dera a Israel toda a terra que lhes prometera. Josué 21:43 afirma: desta maneira Deus deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara para os seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Fecha aspas. Josué afirmou que Deus cumprira suas promessas ao povo de Israel. Josué 23:14. Deus não falha em lhes dar tudo aquilo que dissera que daria, e isso incluía a terra de leite e mel. Os pontos seguintes esboçam historicamente a promessa da terra e sua posse por Israel. 1. A terra da Palestina foi prometida a Abraão e a sua descendência. Gênesis 12, 1-3, 13, 14 e 15. 2. Deus fez uma aliança relativa à terra com Abraão e lhe disse que seria dele desde o rio do Egito até o Eufrates. Gênesis 15, 18. Ver também Êxodo 23, 30 e 31. Neemias 9, 7, 8. 3. A terra foi possuída por Israel durante os dias de Josué. Deuteronômio 1, 7-8, Josué 21, 43 e 23, 14. Quarto, nem todos os inimigos de Israel foram expulsos da Palestina nos dias de Josué. Juízes 2, 20 e 23. 5. Parte da terra tinha sido tomada pelos inimigos de Israel durante o período de sua história anterior ao reinado de Davi, mas tais partes foram retomadas durante o reinado de Davi, segundo Samuel 8:3, 2 Reis 14:25. Sexto, nos dias de Salomão, ele reinou sobre toda a terra prometida a Abraão. 1 Reis 4:21, 2 Crônicas 9:26. Fica assim evidenciado que Israel obteve, possuiu e dominou sobre a terra que lhe fora prometida por Deus através de Abraão. Argumentar de outra forma seria ignorar muitas passagens perfeitamente claras que definitivamente estabelecem o fato de que assim foi. Subtítulo: Quanto tempo é para sempre? Qual era a duração da promessa feita a Abraão? Deus fez uma aliança com Abraão para dar à sua descendência a terra da Palestina. Gênesis 15:18. O Senhor também disse, abre aspas, a minha aliança está na vossa carne e será aliança perpétua. Fecha aspas. Gênesis 17:13. Os pré-milenialistas contestam que não teria fim e é interessante notar, porém, que inconscientemente afirmam que ao fim do milênio, quando a Terra for destruída, a promessa não mais terá valor. Os pré-milenialistas deixam de ver que os termos, abre aspas, para sempre, fecha aspas, e, abre aspas, perpétuo, fecha aspas, no Velho Testamento nem sempre referem-se a um período infinito de tempo. A Páscoa foi uma ordenança dada a Israel
que deveria ser, abre aspas, estatuto perpétuo, fecha aspas, Êxodo 12, 14. O sistema levítico de adoração tinha abre aspas, sacerdócio perpétuo, fecha aspas, número 25, 13. As ordenanças do Velho Testamento, entretanto, foram abolidas juntamente com a lei do Velho Testamento, conforme está em Colossenses 2, 14, Romanos 7, de 1 a 7, Hebreus 10, 9. Demonstrando assim que os termos perpétuo e para sempre algumas vezes refere-se a um período temporário de tempo. A única diferença entre aquilo que o autor entende por promessa perpétua da terra e o ponto de vista pré-milenialista é o fato deles alegarem que a promessa é válido até o fim do milênio, e o autor afirma que ele findou com a abolição da velha lei, conforme Colossenses 2,14, Efésios 2,14 e Hebreus 10, 9. Ambos sustentamos que a promessa não era permanente. A única diferença surge quando determinamos quando foi ou será o fim. A duração da aliança perpétua feita por Deus com Abraão é indicada em Gênesis 17, 9. Abre aspas. Guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das suas gerações. Fecha aspas. A aliança deveria durar apenas através das gerações de Israel. Quando findou a aliança da circuncisão, que distingue os judeus de todas as demais nações, terminaram as gerações de Israel. A aliança da circuncisão terminou quando Jesus estabeleceu a nova aliança. Gálatas 5, versículo 6. Israel na carne deveria existir apenas até a segunda vinda de Cristo. Paulo escreveu, abre aspas, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente a carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e incircuncisão a que é do coração. Romanos 2, 28 e 29. Em Cristo, a circuncisão do coração, e não da carne, é que determina se somos ou não aceitos perante Deus. A aliança, abre parênteses, que inclui a terra prometida, fecha parênteses, feita com Israel, como nação, deveria durar apenas através das suas gerações. Gênesis 17, 9. A aliança de circuncisão foi dada a Abraão e a sua descendência como uma marca para distingui-los das demais nações. Gênesis 17, 22 a 27. A circuncisão da carne deixou de ter valor religioso quando a igreja foi estabelecida. Gálatas 5, de 2 a 6. Assim sendo, as gerações de Israel, como povo escolhido, deixaram de existir. Abre aspas, promessas da terra, fecha aspas, feita por Deus a Abraão e sua descendência foi cumprida. Essa, abre aspas, aliança perpétua, fecha aspas, foi planejada para durar apenas durante os dias de Israel como nação. Me perdi aqui. Alianças perpétuas como nação. Quando Cristo veio a Israel carnal, como povo escolhido de Deus, desapareceu. Romanos 2, 28 a 29, Gálatas 5, 6. E assim sendo, terminou a aliança. Abre aspas, porque todos quantos fomos batizados em Cristo, de Cristo fomos revestidos. Desarte
não pode haver judeu nem grego, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3, 27 e 28. Uma condição. A condição para manter a terra prometida que Israel possuía e sobre a qual dominava era a sua fidelidade a Deus. Josué preveniu Israel, dizendo, abre aspas, quando violares a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servides a outros deuses e os adorares, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Fecha aspas. Josué 23, 16. Deuteronômio 4, 25 e 26, 19, 7 e 9 a 9. A condição para que Israel mantivesse a terra era a sua fidelidade aos mandamentos de Deus. Se servissem a outros deuses ou adorassem ídolos, seria removido da terra. A história de Israel é uma história de rebelião contra Deus. Como resultado de seus pecados constantes, eles foram removidos da terra prometida. Em 722 a.C., abre aspas, o rei da Assíria transportou a Israel, o reino do norte, para a Síria, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes violaram a sua aliança. E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviu nem o fizeram. Fecha aspas. 2 Reis 18, 11 e 12. O reino do sul de Israel logo seguiu o mesmo curso na sua idolatria irmã do norte e foi levado cativo em 586 a.C. 2 Reis 25, versículo 21. Subtítulo: O remanescente que deveria voltar. Deus prometeu pela voz dos seus profetas que um remanescente fiel voltaria à terra depois do cativeiro na Babilônia. Essa promessa serão discutidas no capítulo seguinte. Depois da volta do remanescente à terra da Palestina, Deus estabeleceu uma nova aliança com seu povo, a qual inclui toda a humanidade. Jeremias 31, de 31 a 34, Hebreus 10, de 16 a 18. Israel, como nação escolhida de Deus, foi absolvida pela Igreja e é agora o povo santo de Deus. 1 Pedro 2, 7 a 10. Deus não mais o considera um povo isolado, separado do mundo. Todos são um em Cristo. Gálatas 3, 28. Não pode haver nem judeu, nem grego, nem gentil na nova Israel de Deus, a igreja. Gálatas 3, 28 e 6, 16. A promessa da terra foi cumprida antes da vinda de Cristo. Não existe hoje uma promessa da terra-nação judaica. Não existe um povo judeu separado do mundo por Deus, pois a nação de Israel, como um povo distinto e separado por Deus, foi dissolvida em Cristo. Romanos 1, 16 e 17, Gálatas 3, 26 a 29, Gálatas 5, 2 a 6 e Efésios 2, 14 a 22. Subtítulo: Romanos 11, 25 a 26. Muitos fazem uso de Romanos, capítulo 11, no esforço de provar uma conversão futura da raça judaica, como nação, a Cristo. Os que deturbam o sentido dessa passagem alegam que Israel será convertida como nação e voltará à Palestina. Diz-se que antes estes acontecimentos está ainda no futuro. Os versículos 25 e 26 são usados especificamente para favorecer este conceito. Paulo escreveu, abre aspas, porque não quero, irmãos, que ignores este
mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja estrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, ele apartará de Jacó as impiedades. Fecha aspas. No contexto de Romano, capítulo 9 a 11, Paulo está explicando o seu desejo de que Israel seja salva. Romanos 9, de 1 a 3, 10, 1. Quando Jesus Cristo veio, Israel foi cortada por causa da incredulidade. Romanos 11, versículo 20. Os gentios foram enxertados. Romanos 11, 19 e 20. Os judeus foram endurecidos quando Cristo veio. Romanos 11, 19 a 20. Os judeus foram endurecidos quando Cristo veio. Romanos 11, 25. Mas os gentios rejubilaram-se e o aceitaram. Atos 13, 46 a 48. Os gentios foram salvos pela sua obediência individual ao Evangelho. Marcos 16, 16. Paulo diz, abre aspas, e assim todo Israel será salvo, fecha aspas. Romanos 11, 26. A palavra assim, nessa frase, é um advérbio de modo. A palavra grega da qual assim foi traduzida, outros, refere o leitor àquilo que já foi dito e compreendido no contexto. Neste versículo, Romanos 11, 26, ele reporta o leitor à salvação pela obediência ao Evangelho e o único meio de salvação. Atos 4, versículo 12. Israel seria salvo pela obediência ao libertador que saiu de Sião, assim como os gentios. Ele estaria salvo da mesma forma que os gentios, através da obediência individual ao Evangelho. Jesus disse, abre aspas, aquele que crer e for batizado será salvo, fecha aspas. Marcos 16, 16. O Novo Testamento ensina a conversão individual e não nacional. João 6, 45, 2 Coríntios 5, 10, Atos 18, 8. Não existe sequer uma escritura em toda a Bíblia que afirma que os judeus serão convertidos como nação a Cristo e restaurados à terra palestina. Simplesmente não se acha tal afirmativa. Subtítulo: Enxerto. Alguns também argumentam que, quando Paulo estava falando sobre o enxerto de Israel, referia-se à sua conversão como povo e à sua restauração. Romanos 11, de 17 a 24. Se enxerto significa conversão de Israel como nação, então também significa conversão dos gentios como povo, porque foram enxertados pela fé. Naturalmente, isso é absolutamente contrário à Escritura. Se enxertar indica que Israel será restaurado como nação à terra da Palestina, então os cristãos gentios também têm parte na Palestina porque foram da mesma forma enxertados. Subtítulo: A nacionalidade se dissolve em Cristo. Quando alguém obedece o Evangelho, sua nacionalidade se dissolve. Paulo diz, abre aspas, assim que nós, aqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. 2 Coríntios 5,16. Aos Colossenses ele escreveu, abre aspas, onde não pode haver grego nem judeu,
circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Fecha aspas. Colossenses 3:11. A parte divisória ou muro de separação foi demolido entre os judeus e gentios. Efésios 2:14-17. Não existe distinção de raça, abre aspas, em Cristo, fecha aspas. Gálatas 3:26-28. A promessa feita a Abraão relativa à terra da Palestina foi cumprida. Josué 21:43, 23:14. Quando Israel foi expulsa da terra prometida como resultado da desobediência, voltou como Deus prometera depois do cativeiro da Babilônia. Há quem afirme que essa promessa não foram cumpridas, mas a Bíblia diz que Deus pode cumprir suas promessas e assim o fez. A Bíblia diz que a promessa de Deus a Abraão, relativa à terra, foi cumprida. Perguntinhas para fixar esse capítulo. Preencha os espaços em brancos. 1. A aliança de Deus com Abraão deveria durar apenas através das espaço de Israel. Gênesis 17:9. 2. Quando Cristo veio como Salvador, Israel foi destruída por causa da espaço. Leia lá Romanos 11:20 para preencher. 3. Abre aspas. Desta maneira deu o Senhor a Israel espaço que jurara dar a seus espaço e habitarão nela. Fecha aspas. Josué 21:43. 4. Espaço foi o primeiro rei de Israel a reinar sobre a terra prometida a Abraão. 1 Reis 4:21. 2 Crônicas 9:26. 5. Todo homem pode ser salvo mediante a espaço individual ao Evangelho. Leia lá Marcos 16:16 e coloca a sua resposta no espaço. Verdadeiro ou falso? 1. A condição de Deus para os judeus manterem a terra prometida era a sua fidelidade aos mandamentos de Deus. Josué 23:16. Leia lá e diga se é verdadeiro ou falso. 2. Em Romanos 11:25 e 26, Paulo diz que Israel, como nação, será convertida antes da segunda vinda de Cristo. Será? Leia lá, verdadeiro ou falso isso. 3. Em Gênesis 12:1-3, Deus fez 6 promessas específicas a Abraão. Leia lá e responda. 4. Hoje a igreja é a nação santa de Deus, a Israel espiritual. 1 Pedro 2:7-10, Gálatas 6:16. Verdadeiro ou falso? 5. Não há distinção de raça ou nacionalidade em Cristo. 2 Coríntios 5:16, Gálatas 3:27-28, Efésios 2:14-17. Leia lá, responda se é verdadeiro ou falso. Para discussão. 1. Relacione as promessas feitas a Abraão em Gênesis 12, de 1-3, e explique o cumprimento de cada uma delas. Para discussão. 2. Discuta por que não pode haver uma conversão de Israel como povo em relação ao plano de salvação de Deus. Obrigado por acompanhar esse estudo sobre o erro milenial. Fiquem com Deus, deixe um like no vídeo, compartilhe esse vídeo, assine o canal e até a próxima gravação. Amém?